Fala, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava aqui estudando e pensando e eu tenho que tirar proveito desse meu momento de reflexão. Afinal, às vezes eu tenho boas ideias, só que eu não anoto, eu penso, pô, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para fazer outra coisa. Vai acabar que eu vou me acostumar a fazer isso e não vou me concentrar no que eu faço. Só que agora eu estou fazendo isso, né? Eu pensei, eu refleti e eu estou aqui gravando. E é basicamente o seguinte: se você observar o título, você vai ver que estamos abordando a questão da ambição. Esses dias, eu hoje é domingo. Ontem, sábado, eu tive culto de jovens e o meu pastor, ele teve uma reunião. A gente está com a ausência de um líder. E aí, nessa reunião, ele estava falando sobre a situação de adolescentes quererem entrar nos jovens e muitas das vezes os pais desses adolescentes concordarem com isso e quererem que ele entre nos jovens. E aconteceu também na minha igreja passada e foi um desastre. Inclusive eu entrei na minha adolescência no grupo de jovens e eu reconheço, eu era muito imaturo. Inclusive eu estava lembrando de muitos momentos em que eu agi com imaturidade e não tem como, né, pessoal? Tipo, não tem o que eu fazer. Eu era imaturo. E quando eu assisti Divertidamente 2, se você não assistiu, assista. Eu vou dar um spoiler. Não, não vou dar. O filme, ele ressalta bastante situações que é muito comum na adolescência. E é confortante você ver isso, porque você percebe que não era só você. Você não percebe que, nossa, que vergonha, eu fiz isso na adolescência. Não, guerreiro, todos fizeram isso na adolescência. É algo comum. E sai do comum quando você pega da adolescência e joga na juventude. Aí você começa a ficar problemático. Mas essa não é a questão do vídeo. A questão é que traz essas situações de adolescente e as minhas situações se manifestaram no meio de jovens. E o problema é que, se estamos em um meio de pessoas com uma maturidade elevada, ter um garoto, né, uma pessoa com uma maturidade mais baixa, acaba deixando desconfortável o ambiente. Eu falo isso por experiências mesmo. Além de mim, apesar de sempre falarem, pô, você é maduro para sua idade, coisas desse gênero, eu cheguei a uma conclusão. Eu acredito que a gente nunca vai ser mais maduro do que a nossa idade. O que acontece é que nós atingimos uma maturidade comum na idade, só que as pessoas ao nosso redor estão com a maturidade tão baixa para a sua idade que as pessoas se impressionam quando veem uma pessoa normal ali agindo de acordo com a idade dela. Então, na adolescência, se você assume certas responsabilidades e você obedece seus pais, assim por dizer, claro, você vai ser rebelde ali por muitas das vezes ou fazer algumas coisas. Se acontece isso, as pessoas ficam impressionadas porque você é meio que fora da curva. O que acontece é que a maioria das pessoas que são fora da curva, ou você é fora da curva, né? As pessoas são, sei lá, são todas tortas, né? Aí desobedece, faz cagada, e quando você faz o certo, você é tido aí como diferentão. Mas tudo bem. E aí na adolescência, eu costumava dar umas respostas do tipo, quando um pastor perguntava na igreja, né? Quem que ora uma hora aqui? Mas era simplesmente um exemplo para ele dar continuidade ao que ele estava falando. Se eu digo, olha pessoal, é difícil vocês acordarem e lerem a Bíblia por uma hora. É muito complicado. Quem aqui que faz isso? Eu quero mostrar que não é comum pessoas fazerem isso. Só que eu levantava a mão. E aí eu falava, mas por que eu levantava a mão, meu irmão? Eu não entendo isso, cara. Eu queria falar, eu queria a aprovação das pessoas, eu queria mostrar que eu sou melhor. Hoje eu penso o seguinte: se a seguinte pergunta é feita, eu não vou levantar a mão, apesar de eu fazer, porque não faz sentido. Aí o cara vai olhar pra mim e vai falar, não, parabéns, não faz sentido. E é engraçado a gente parar pra pensar nessas coisas. E nesse tempo, quando eu era adolescente, antes em si da adolescência, quando eu estava no meu fundamental, eu olhava pro pessoal do ensino médio e eu ficava admirando eles. E é engraçado também, inclusive tem memes na internet tratando disso, que na nossa época, quando nós éramos do fundamental, o pessoal do ensino médio tinha barba, eram adultos basicamente. E quando chegou a nossa fase de estar no ensino médio, parecia um monte de criança, homem sem barba, muitas das vezes com mais afeminado do que nunca.
E é engraçado isso. E eu observando hoje, parece que tá pior. Parece que as coisas tendem a piorar. E eu quero ressaltar isso. A questão de você ter essa ambição. E a gente observa isso desde quando nós éramos ali para os nossos 13, 14, 15 anos, 16 anos do fundamental para o ensino médio. E do fundamental admirando os do ensino médio. Quando a gente entra no ensino médio, a gente começa a admirar o pessoal da faculdade. Ou seja, você observa essa linha, você nota que tem uma linha que você sempre tem uma ambição por ser algo maior, porque você observa as pessoas que elas estão em outro patamar. Eu digo em outro patamar, questão de maturidade, isso vem com o tempo e vem com a idade. Não tem como nós burlarmos essa regra da vida. E a gente sempre vai ambiciando isso. Só que o problema é quando a gente observa a realidade aqui do Brasil. E quando o adolescente chega ali no ensino médio, ele começa a olhar pessoas que fazem faculdade e ele começa a admirar. Só que qual é a realidade? É que ele não gosta de estudar. O brasileiro médio não gosta de estudar, eu não gosto de estudar, ninguém gosta de estudar, mas eu tenho que estudar. Não é à toa que eu estou numa faculdade federal. Foi por meio dos estudos e mesmo eu não gostando, eu estou aqui. Conquanto você não queira estudar, você tem que fazer, se você quer uma vida diferente. Mas vai, você não quer uma vida diferente, você não quer estudar, você tá aí com os boomers que sem estudo nenhum, porém no tempo deles tinha trabalho, tinha mais oportunidades. Nosso tempo está muito escasso e mesmo você tendo uma formação em uma penca de coisa, ainda assim é complicado. E aí você decide não estudar. Você emerge automaticamente no mundo de subempregos, que é simplesmente empregos que vão te submeter a situações humilhantes, ambientes de trabalho péssimos, com situações, meu irmão, que você vai rogar a Deus para não estar ali, simplesmente para ganhar um salário mínimo, entende? E a pessoa emerge nisso a partir do ponto que ela não quer se esforçar. Essa é a verdade. Ah, Léo, mas eu me esforço. Legal. O seu esforço um dia será recompensado, saiba disso. Eu vejo muitas pessoas que estão inconformadas com o subemprego. O que elas fazem? Elas estão ali provisoriamente. Elas estão estudando simultaneamente com o subemprego. Estão trabalhando para se sustentar e estão estudando para um concurso, por exemplo. Eu acho difícil faculdade para esse pessoal porque a faculdade demanda muito tempo, são 5 anos. A minha situação, eu estou na faculdade, é porque eu estou sendo custeado por pessoas que acreditaram em mim e também estou ganhando auxílios do governo. E de certa forma eu estou mais confortável. Fui contemplado com esses privilégios, para a glória de Cristo, resultado também do meu esforço. Meu ensino médio foi integral, eu fiz uma prova para estar no meu ensino médio e você vê que é sempre importante os estudos, pessoal, não tem para onde correr. E o estudo é um hábito que é difícil de você concretizar, tanto que eu não concretizei até hoje, mas comparado ao início, eu estou muito melhor. Eu estou muito melhor do que antes. Eu não estou no mesmo canto que eu estava, eu caminhei, mas eu vou chegar mais longe, isso é fato. Só que você estar lá no início que você não quer, de maneira alguma, que você não tem mais ambição por evoluir, que é a realidade triste por causa das circunstâncias que o país nos coloca, o sistema, aí você fica numa situação triste. E tem seguidores meus que chegam com essas situações. E eu fico assim, sabe? Teve um seguidor que chegou pra mim e falou: Mano, eu tô acabado, tô devendo 50 mil reais em apostas. Vocês terem ideia, pessoal. E, e o que eu poderia falar? Eu falei: Olha, eu acho que nesse caso só o Estado pode te ajudar. Você, sei lá, você ir até do governo e falar a sua situação. Aí ele não entendeu. Eu falei: Olha, ajoelha, Lucas 1,37, Deus é o Deus do impossível e Ele pode te ajudar. Aí ele falou amém. Mas eu queria dar uma solução mais palpável, não desmerecendo o orar a Deus. Claro, Deus é bom, só que o ser humano tem que lidar com as consequências dos seus atos. E quando você não larga essa preguiça e esse pensamento de todo cidadão de que estudar é chato, que é chato, só que você tem que fazer. Treinar é chato. Você tem que treinar para se manter saudável. Eu tô há 2 semanas aí sem açúcar. É muito fácil, eu não vou negar, porque eu moro sozinho e eu não tenho a exposição aqui de doces na minha frente. Mas ontem mesmo no culto de jovens tinha um doce, tinha bolo na minha frente.
foi um nível de dificuldade maior. E você que mora com familiares e tem doce frequentemente, eu entendo a sua dor, mas é algo que você tem que resistir se você quiser, por exemplo, ter um rosto mais seco, um físico mais definido. E é comum, isso está em evidência, você vê sempre que todas as coisas você vai sofrer. E eu quero te alertar para que você não venha perder essa ambição que a gente observa em nós desde criança, na adolescência e na juventude. Infelizmente, a realidade é que ela morre, mata você, mata, se auto-sabota e acaba não tendo mais. Tenha essa ambição. Tenha a ambição por ser melhor, tenha a sede por evoluir. Tenha a ambição em buscar o Evangelho, em buscar a Cristo. Tenha ambição em orar. Tenha ambição em ler a Bíblia. Tenha ambição em se exercitar. Tenha ambição em comer saudável. Tenha ambição em melhorar, guerreiro. Sabe uma coisa que me ajuda muito? Eu não orgulhei minha mãe o suficiente. Muito menos a Cristo. E eu preciso chegar nesses lugares, eu preciso fazer todas essas coisas. Tudo questão de tempo, mas eu preciso estar aqui. Eu preciso ter postura. Entendeu, guerreiro? Eu não posso parar. Eu estou sempre tendo ambição para melhorar e para evoluir. Você não pode ter um pensamento de fracassado, senão você vai matar você mesmo e vai acabar no sistema, como o sistema quer você. E basicamente isso que eu pensei, e eu vou tentar gravar vídeos aí todos os dias à noite. Eu acompanho o Davi do Vida Ronk. Eu gosto muito quando ele grava conteúdo, aí envia à noite e eu vejo ali o vídeo e eu assisto. Eu acredito que vocês também gostariam de ter vídeo aí toda noite. E eu vou fazer essa força para eu estar gravando conteúdos, porque falta de assunto eu não tenho. Eu tô lendo a Bíblia, surge um assunto. Eu tô ouvindo uma pessoa, surge um assunto. E eu tenho prazer de falar para vocês, porque é algo que para mim agrega e para vocês eu acredito que vai agregar também. Filipenses 4:8. Crave esse versículo na sua mente. Tudo que é bom, santo e perfeito, pensai nisso. Você é aquilo que você consome. E balance, coloque numa balança o que você consome. Não consuma coisa ruim demais. Eu também assisto canais de opinião, mas toma cuidado, tá bom? Espero ter gostado do vídeo, tamo junto.